Fala galera, Conrad aqui. Hoje estamos aqui para fazer um review especial, que é um review bem legal, que é contando um pouco sobre essa guitarra aqui, que é a Tajima K2, assinatura do Kiko Loureiro, que é a guitarra que eu mais uso aqui no canal. Então eu vou comentar um pouco sobre ela, as especificações, os detalhes, porque que eu gosto dela também. E esse é o assunto do vídeo de hoje, então não esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário, confere os links aqui na descrição, ali tem as músicas, os covers que eu já toquei com ela, a maioria, praticamente todos que estão ali, eu usei ela na gravação, então tem ali música de anime, do Yu-Gi-Oh!, do Naruto, do Dragon Ball, enfim, dá uma conferida lá, tá nos principais streamings. E também tem os links para você estar adquirindo tanto essa guitarra aqui, talvez ela não tenha mais nova, né? Mas se eu achar uns links eu vou deixar aqui na descrição, além de outros produtos legais que comprando por lá você ajuda o canal a crescer, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, cara, vamos começar falando sobre essa belezinha aqui, né? Primeira coisa que eu queria esclarecer, antes da gente começar a gravar o vídeo, é que essa aqui ela é a versão K2, né? Tem a Tajima assinatura do Kiko Loureiro, K1 e a K2. As principais diferenças dela, cara, são primeiramente o braço, né? Essa aqui, a K2, ela é mais visada assim para tocar na estrada, turnê, ela é um pouco mais resistente, digamos assim, porque ela tem o seu braço parafusado, né? Ela não é inteiriço. Já a guitarra K1, ela é o braço inteiro, né? Um bloco só de madeira. Então a versão K1, ela acaba tendo mais sustain e essa aqui fica um pouco atrás nesse quesito. Não é nada que atrapalhe, assim, né? Mas é uma coisa que tu consegue perceber a diferença, né? Então com isso, além desse sustain, acaba tendo uma questão também de conforto, né? Digamos assim, porque vocês podem ver aqui, eu vou deixar umas imagens detalhadas também, que ela tem esse salto, né? De onde termina o braço para onde vem o corpo, né? Então quando tu põe a mão aqui, acaba tendo esse espaço um pouco maior aqui, né, para tu tocar. Mas cara, não é algo assim que atrapalhe. Tu consegue chegar aqui na 24, 25, 26, 27, na casa 27 da guitarra muito fácil, por causa do desenho do corpo dela. Tu pode ver que ela tem um corte bem alongada, que tu consegue ir muito longe com a tua mão muito facilmente, então tu perde um pouco desse conforto, mas mesmo assim nessa versão ela já é muito confortável, então cara, não é algo que chega a atrapalhar, é mais questão de gosto mesmo. Além disso, a K1 também, ela vem em vez de um humbucker aqui, que é um humbucker mini, ela vem com um single coil, né, que se não me engano é como o Kiko usava, né, então cria um pouco essa diferença do som. Mas cara, comprando ela, depois tu vai botar aqui um Malagoli, sei lá, qualquer outra coisa, tu consegue chegar no mesmo resultado nesse quesito. A principal diferença mesmo é essa questão do corpo, né? Então, acho importante deixar dito aqui essas diferenças dentre esses dois modelos. Além, claro, a questão de ferragens. Eu não tenho muita referência de ferragem nessa guitarra, que eu já vou explicar ao longo do vídeo por quê, mas se eu não me engano, a guitarra K1 ela tem umas ferragens de mais qualidade, né? Da ponte, do nut e as tarraxas, né? Então vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas desse modelo específico. Então bora lá, as especificações técnicas dela, cara. O corpo,
ele é de cedro. É uma madeira bem comum de se encontrar em guitarras aqui feitas no Brasil, né? Pela Tajima, né? Ela tem um timbre médio grave, bem encorpado. Ela é bem gravona, inclusive por ter o humbucker na ponte fica um pouco mais grave ainda. Então dá uma característica diferente, né? Deixa os solos bem encorpados, digamos assim, né? Quando você está solando, puxa a chave para cima, seleciona ela, tocando aqui notas mais agudas, ela vai ficar bem encorpada durante os solos, né? Eu acho que é uma coisa bem legal. Além disso, o braço dela é em marfim, é esse braço aqui de madeira clara. Essa minha aqui, ela tem um detalhe que fica aqui em cima, que eu não sei se são dois pedaços ou se é uma questão da madeira, do pedaço da madeira, ou se foi uma falha os caras colaram, enfim, não sei dizer, mas tem essa diferença de cor. E a escala é o clássico Rosewood, né, o Jacarandá em brasileiro, em português, né, e ela tem 27 trastes, que é a característica dela nesse visual bem metal aqui, né, 27 trastes, e que nem eu tava falando antes, é bem fácil de tu alcançar eles, por causa do desenho do corpo, do shape do corpo, né. Vocês podem ver que tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo, ela tem uns Vzinhos que tu consegue apoiar a tua mão, tá vendo? Então tu consegue acessar bem fácil. Além do outro lado aqui, ele ter um desenho arredondado, que quando tu bota o teu dedão, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, quando tu bota o teu dedão para alcançar ali a casa, ele quase vai junto, né? Ele fica bem posicionado, é bem confortável de tocar, cara, é bem legal. Então, questão de ergonomia, para fazer solos, para tocar metal, um gênero que exige bastante de técnica, é uma guitarra perfeita. Eu gosto muito do formato dela, né? Aqui também o apoio do braço, bem legal. Então toda ela é bem confortável, né, para tu tocar. Além de ter esse visual muito foda, que é bem agressivo, é bem legal. Nessa cor preta que fica muito da hora também. Tinha interesse até um tempo, talvez, ter ela branca ou alguma outra cor, porque chama mais atenção ainda, né? Mas ela é uma guitarra muito bonita, muito interessante. Aí a gente vindo pro Nut aqui, ela é uma guitarra Floyd Rose, né? Ela tem 3 travas aqui, padrão assim de Floyd Rose. Pelo que eu olhei aqui na minha notação, tem 43 milímetros de distância, que essa distância aqui é importante para prender bem a corda, para ela não perder afinação, para fazer microafinação da Floyd Rose, né? E aqui vocês podem ver que eu troquei aqueles parafusos de chave Allen para chave Phillips, porque pá, se tem uma coisa que eu odeio na vida é parafuso, esses parafusos aqui que tem que ter uma chave Allen, porque cara, ninguém tem que ter no tamanho exato, e aí ele desgasta com o tempo, é um inferno, estoura uma corda no meio do show para tu conseguir tirar isso aqui, mesmo que tu tenha o kit na mochila. Já aconteceu até 2 ou 3 chaves e elas desgastar ao longo do tempo, eu não conseguia abrir esse negócio e dá um desespero. Então eu botei tudo aqui, chave Phillips, que, cara, isso aqui qualquer tesoura abre esse negócio aqui, então eu acho mais confiável, né? Aqui no braço tem uma coisa que é bem curiosa, que é que ela não mantém um padrão de 3 e 3, né? Ela tem 4 tarraxas embaixo e 2 em cima, que também dá um aspecto bem metal, bem diferente aqui dessa guitarra. Então ela tem uma característica, um desenho bem único que eu acho muito legal, muito interessante, né? Ela tem atrás tarraxas blindadas, que fala, né? Ela é fechada, segura bem a afinação, ainda mais que tem a trava da Floyd Rose, né? Então isso não chega a ser um problema, é bem tranquilo afinar a guitarra, né? Aqui em cima tem o acesso para regular o tensor, tem um detalhe aqui da assinatura do Kiko Loureiro, tem o número de série atrás, né? Tajima Special Series, né? E é um instrumento bem legal. Aqui atrás também, na questão do corpo, a gente consegue acessar muito fácil aqui as molas da Floyd Rose e a elétrica dela, né? Então a manutenção dela é muito fácil, bem fácil de acessar. E inclusive aqui na ponte Floyd Rose, no meu caso, que eu já comentei em outros vídeos, eu tenho ela bloqueada. Eu não curto muito usar a Floyd Rose, até porque essa daqui eu não consigo usar, que é uma coisa, uma crítica que eu tenho a esse modelo para canhotos. Essa aqui é uma guitarra versão para canhota, né? E ela vem com uma ponte para destro. Tu pode ver que aqui a alavanca fica na parte de cima, né? Então mesmo tendo Floyd Rose eu não consigo usar ela decentemente. Vocês podem ver até eu comentando sobre isso e gravando com ela com a Floyd Rose no vídeo do vlog que eu tô gravando na música do Dragon Ball, Xalá, porque quando eu coloco a alavanca aqui, nessa parte de cima, né, além dela estar do lado errado, com a alavanca apontada para baixo, eu não consigo tocar o tempo todo com ela, porque não tem como apoiar a mão para os palm muting, né?
Então é uma coisa bem complexa. Isso eu não sei se ela vem de fábrica, assim, com este problema, ou se na loja os caras estavam com ela trancada, não tinha saída, porque, cara, guitarra para canhoto é uma complicação. Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso também, de não ser um canhoto. E provavelmente talvez o cara vendeu ela a ponte, porque para tirar um pouco do valor que ele investiu e botou uma outra genérica. Então, até por isso que eu comentei que eu não sei dizer com certeza as ferragens que vem nela por causa dessa questão, porque eu fico na dúvida, assim, né? Mas também não é uma coisa que interfere tanto no som, né? Então ela tem essa Floyd Rose aqui, né? Que eu comentei agora. Ela não é uma Floyd Rose de verdade, né? Original. Ela é licenciada para Tajima e ela é acetinada, né? Ela não tem esse aspecto cromada, assim como os Knobs e todo o restante da ferragem, né? Se eu não me engano, a Qua-1 daí ela vem sim com as ferragens cromadas, né? Que é dá esse aspecto mais brilhante. Eu gosto assim fosco, eu acho bonito, acho mais legal, acho que fica até uma coisa mais interessante, né? Visualmente. Captadores, vamos lá então, que nem eu comentei, ele vem com um humbucker aqui e um mini humbucker na ponte. Ela tem um aspecto bem grave, assim, por causa do corpo e dessa junção dos captadores. Eles aqui são os captadores originais, que é o humbucker da Tajima Hotbucker, que é um captador com mais ganho, né? Ideal para usar com distorção. Claro que não é um captador ativo, mas ele já vem com um pouco mais de ganho. E aqui a gente tem um mini humbucker que também é um genérico aí da Tajima. No futuro talvez eu pense em trocar os captadores, eu tô pensando em fazer isso mais para frente quando sobrar uma grana, para dar uma tunada nela, acho que fica interessante também. E para fechar, aqui tem os dois botões, né? Um botão de volume e um de tone. O tone eu não uso, acredito que a maioria das pessoas também não usa. Ele inclusive tá solto aqui, eu tenho que uma hora abrir e trancar ele. E uma chave de 3 posições, né? Só a ponte, só os dois juntos e o braço, né? Então as 3 posições aqui para tocar. Geralmente o da ponte eu uso mais para som clean, eu deixei ele até bem mais baixo, então eu deixei ele bem baixinho, uso mais para som clean, mais baixo ganho, e é isso aí, a configuração do corpo da guitarra. Ah, falando de traste também, ela tem o traste mais, não é o jumbo, mas ele é um pouco, acho um pouco, dá para dizer que ele é um abaixo do jumbo, sabe, de altura assim, foca, que é uma coisa que eu gosto bastante para tocar por conforto, né? E aqui em cima ela tem as bolinhas clássicas brancas, né? Deixa eu tirar minha cara que dele não... Aí, ó. Clássicas bolinhas brancas pra gente se achar. Legal? Então, é uma guitarra bem interessante. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar da diferença dela pra K1, que eu tava olhando aqui na internet, é que a K1 ela vem com hardware da Gotoh, né? Pontes e tarraxas japonesas, né? E os captadores são da Seymour Duncan, né? Geralmente com TB4 e o outro é o STK S4, né, que é um single. Então, o que eu comentei no início do vídeo, que eu tinha dúvida, está respondido aqui que eu achei na internet, né? Ela realmente vem com umas ferragens mais profissionais, né? E a K2 ela vem com hardwares mais genéricos da Tajima, né? Feitos no Brasil e tudo mais. Mas, que nem eu comentei, se tu tem o corpo, tu pode trocar todas as ferragens, botar do jeito que tu gostar, que vai ter um resultado legal também, né? Não precisa necessariamente comprar direto da Tajima com esses adereços, e tu pode montar. A principal diferença mesmo é o braço, né, que esse aqui é colado e o outro é uma madeira inteiriça, né? Então esse eu acho que é o ponto principal, assim, entre as duas, né? Então, cara, em grande resumo é isso, é essa guitarra K2 da Tajima Signature do Kiko Loureiro. Eu acho que é um modelo bem interessante que tu pode estar adquirindo aí, que nem eu comentei, eu acho que não tem mais esse modelo novo para vender, mas tu pode estar procurando versões usadas e tá tunando ela ao longo do tempo, né? É uma guitarra que eu gosto bastante, eu uso bastante aqui no canal, por ela ser confortável, por ela ter um som muito legal, voltado mais para usar com distorção, para tocar metal, para tocar as próprias músicas dos animes ou covers, enfim. Se tu tiver a chance de ter uma, eu indico, porque também, se tu gosta do Angra, se tu gosta do Kiko Loureiro, é uma coisa legal, e se tu gosta de metal, ela tem um design bem agressivo, um design bem da hora, bem interessante, né? Com essas pontas e tudo mais. Essa aqui, vocês podem ter visto pelo vídeo, ela já tá bem surradinha, porque eu uso ela direto, né? É a guitarra que eu mais uso de todas que eu tenho. E é uma indicação que eu deixo aqui, beleza? Então, o vídeo de hoje era isso. Não esquece de conferir os links da descrição. Ali tem os materiais, vou tentar deixar o link para comprar ela. Se não tiver, vai ter outros também que são interessantes. Tem o link das minhas músicas, você conferir também.
E não esquece de se inscrever no canal, deixar teu comentário, vamos trocar ideia. Se tu tem uma dessas guitarras também, comenta aí o que tu acha. Acho que é interessante a gente compartilhar essas ideias aí nos comentários e criar essa comunidade, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo, até mais, valeu!